Hoje eu vou te contar como funciona a estratégia que muda completamente a relação do concurseiro com a redação policial. E antes do fim desse vídeo, você vai entender por que a maioria dos candidatos estuda a redação do jeito errado, o que o método reverso faz de diferente e como isso se conecta com a aprovação real no concurso. Esse vídeo não é só teoria, é um mapa completo de uma abordagem que funciona porque parte de onde todos os outros métodos deveriam partir e não partem. Eu sou a professora Ana Cristina, professora de língua portuguesa já há 30 anos. Trabalhei na elaboração de propostas de redação para bancas de vestibulares e concursos, participei de correções em nível federal, corrigi redações do Enem. Estou aí há 30 anos olhando esse problema de dentro. E foi dessa posição que o método reverso nasceu. Deixa eu começar do problema. Todo concurseiro que trava na redação acha que o problema é a escrita. Precisa escrever mais, ler mais, aprender mais vocabulário, mais gramática, mais estrutura. Então ele busca mais conteúdo, mais teoria, mais aulas e continua travando. Porque o problema não é necessariamente a escrita. O problema é o ponto de partida. A maioria dos candidatos começa a redação do lugar errado. Eles abrem a proposta, olham o tema e começam a pensar: o que eu sei sobre isso? Que argumento que eu poderia usar? O que eu já li que se encaixa aqui? Assim, esse raciocínio parece natural, mas é exatamente o que cria o bloqueio. Porque quando você começa pelo que você sabe, você está ignorando a informação mais valiosa que a proposta te entrega, que é o que a banca quer que você diga. E essas duas coisas não são a mesma coisa. Existe uma diferença fundamental entre escrever sobre um tema e responder a uma proposta. O candidato que escreve sobre o tema, ele parte do que ele sabe. O candidato que responde a uma proposta parte do que a banca pediu. No concurso policial, só o segundo recebe a pontuação cheia, porque a banca ela não está avaliando seu conhecimento geral sobre o assunto. Ela está avaliando se você identificou o que foi pedido e respondeu de forma precisa, completa e organizada. E aí são critérios completamente diferentes. E quem não entende isso, treina no lugar errado. O método reverso, ele existe para resolver exatamente esse problema. E o nome já explica a lógica. Reverso, porque começa pelo fim. O fim de uma redação de concurso policial é a nota. A nota ela é determinada por critérios objetivos. Os critérios objetivos estão no que a banca pediu. Então, em vez de começar pelo que você tem a dizer, você começa pelo que a banca quer ouvir. Você trabalha de trás para frente. Você lê o comando, decifra o que está sendo cobrado, identifica a estrutura que aquela proposta exige e só então você começa a construir. Assim, você não produz o texto, você responde à proposta. É uma virada de perspectiva e quando ela acontece, tudo muda. Então, na prática, o método ele tem 4 movimentos centrais. Eles são um processo integrado. Cada um prepara o seguinte. O primeiro movimento é você decifrar o comando. Então, o comando é um núcleo da proposta. É onde a banca diz de forma bem explícita, às vezes implícita, o que ela espera que você aborde. Então, o comando ele traz o tema em caixa alta, os aspectos obrigatórios numerados ou listados e, muitas vezes, o tom que o texto precisa ter. Se é dissertar, discutir, analisar ou propor. Então, quem lê o comando rápido, assim, passa o olho e vai logo para o texto base, está perdendo a informação mais importante da prova. O comando é onde a banca entrega o mapa. O candidato que sabe ler esse mapa, ele não improvisa. Ele segue uma ordem assim, já definida antes de escrever a primeira linha. Depois vem o segundo movimento, que é identificar os aspectos obrigatórios e tratá-los como que são. Obrigações de cobertura, eles não são sugestão. Então, cada aspecto que está ali listado no comando é um tópico que vai ser avaliado individualmente. Na prova policial, você não escreve um texto geral sobre um tema, você escreve um texto que cobre cada aspecto daquilo que foi pedido, de forma completa, um por parágrafo. Porque um aspecto que não é coberto é ponto perdido, sem compensação possível. Um texto de escrita excelente, mas que esqueceu um aspecto, perde para um texto de escrita mediana, mas que conseguiu cobrir tudo.
Quando o candidato entende isso, a relação com a proposta ela muda de vez. Ele para de tentar criar e começa a mapear. Antes de pensar em frases, ele pergunta: quais são os aspectos? Quantos parágrafos de desenvolvimento esse texto vai ter? Quais obrigações precisam estar cumpridas quando eu terminar? Eu costumo dizer que a banca é previsível. Não porque os temas se repetem, mas porque a lógica da avaliação ela se repete. A Sebrasp ela sempre quer o mesmo de você, um texto correto, completo e alinhado ao comando. Correto, assim, no sentido de não fugir do tema, não tangenciar o tema. Completo, no sentido de cobrir todos os aspectos. E alinhado, no sentido de responder exatamente ao que foi perguntado. Então, quando você treina com essa lógica na cabeça, você deixa de ser surpreendido pelo tema. Porque o tema vai mudar, mas o que a banca quer de você, isso não muda. O terceiro movimento é o mais poderoso do método e também o mais contraintuitivo, que é formular a tese antes de escrever qualquer parágrafo. A maioria dos candidatos trata a tese como o início do texto. Ela é o início, mas o candidato não pode formulá-la quando está parado na frente da folha sem saber por onde começar. Ele precisa formular a tese dentro de um planejamento antes de escrever, como uma conclusão provisória do que os aspectos obrigatórios juntos estão pedindo. E aqui vem a virada mais importante do método reverso. Na prova policial, você não cria a tese, você a identifica, porque a tese está embutida ali nos aspectos obrigatórios. Quando você lê os 3 aspectos que a banca pediu e pergunta qual é a ideia que os 3 juntos estão defendendo, a resposta é a sua tese. Você decodifica e não inventa. Isso resolve o travamento na introdução, porque o candidato que tenta criar uma tese original, ele gasta energia e tempo buscando algo que já está ali, que já existe na proposta. Muitas vezes, a tese que ele cria está até desalinhada com os aspectos e aí acaba elaborando um texto incoerente. A introdução promete uma coisa, o desenvolvimento entrega outra. Então, com o método reverso, a tese e os aspectos obrigatórios, eles ficam alinhados desde o planejamento. O texto ele tem uma coerência estrutural antes dele começar a ser escrito. E aí, a gente vai para o 4º movimento, que é o esqueleto. Então, você tem o tema, tem a tese, os argumentos mapeados e você organiza isso tudo numa estrutura antes de redigir qualquer parágrafo completo. Então, você precisa de introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada parte com conteúdo definido, cada parágrafo com uma função clara. E o esqueleto, ele resolve o maior segundo ponto de travamento do candidato, que não é o início, mas o meio. O candidato começa, desenvolve o primeiro parágrafo, escreve o segundo e no terceiro não sabe mais para onde está indo. Então o texto começa a dar voltas, repetir ideias, perder o fio condutor. Então quando o esqueleto está pronto antes da escrita, isso não acontece, porque você sabe exatamente aquilo que entra em cada parte. Você sabe o que a conclusão precisa fazer. Então você escreve meio que numa linha reta, do início ao fim e sem desvio. Existe uma escolha de esqueleto que o candidato precisa fazer antes de escrever e que a maioria não sabe que existe. Bem, se os 3 aspectos forem mais analíticos e argumentativos, você vai usar todos esses aspectos no desenvolvimento, vai fazer 3 parágrafos de desenvolvimento e na conclusão você vai fazer uma síntese da tese. Porém, se um desses aspectos ele for de ações, medidas, pedir uma proposta de intervenção, você pode utilizar um desses aspectos na conclusão. Essa decisão, ela muda um pouco a arquitetura do texto. E aí você precisa tomar essa decisão antes do planejamento e não no momento que você chega na conclusão sem saber o que dizer. Agora eu deixo ser direta sobre algo que não aparece no título deste vídeo, mas que está no centro de tudo. Conhecer o método não é o mesmo que dominar o método. Você pode assistir a esse vídeo, você pode entender os 4 movimentos, achar que faz sentido e chegar no dia da prova travando do mesmo jeito, porque o domínio, ele não vem de compreensão, ele vem de repetição com feedback. Pensa assim, você pode assistir a qualquer quantidade de vídeos sobre como dirigir. Você vai entender o funcionamento do carro, você vai entender a lógica do câmbio, as regras do trânsito, mas você não vai saber dirigir enquanto não colocar as mãos no volante.
e receber um retorno imediato sobre o que você está fazendo de certo ou sobre o que você está fazendo de errado. E redação de concurso funciona da mesma forma. Tem ainda um agravante bem específico em relação ao treino sem feedback que a maioria dos candidatos não percebe. Quando você pratica errado por muito tempo, o erro se consolida. Você começa a achar que está certo porque está confortável. A introdução que você escreve de um jeito específico, ela já vira assim, automático, já não exige esforço. Mas se esse jeito não for o jeito que a banca pontua, você está consolidando um erro com cada treino. E na prova, o que é automático é o que sai. Por isso que o treino com correção profissional, ele não é um luxo. É o passo que separa quem evolui de quem repete o mesmo nível indefinidamente. Esse é o ponto que vai separar os cursos de redação que não funcionam dos que funcionam. Curso que entrega teorias sem prática supervisionada, ele vai te deixar sabendo o que fazer sem conseguir fazer na velocidade que a prova exige. E quando chega na hora da prova, o tempo passa, a pressão aumenta e o que não foi automatizado no treino não vai aparecer no texto. O método reverso, ele se torna uma habilidade só quando ele é praticado, repetidamente, com proposta real de banca, com esqueleto montado, com redação escrita, com alguém de 30 anos de experiência olhando para o seu texto e dizendo exatamente o que funcionou e o que vai precisar mudar. Esse é o trabalho. E é exatamente esse trabalho que a mentoria Escreve que Passa foi construída para fazer junto com você. A mentoria reúne o curso completo com o método do zero, correção de redação ilimitada pela professora Ana Cristina e encontros ao vivo, mensais, para tirar dúvidas e revisar erros em tempo real. É acompanhamento, não é só conteúdo. As próximas vagas, elas não estão abertas agora, mas eu criei um grupo específico para quem quer ser avisado na abertura, antes do público geral. Quem está nesse grupo vai ter acesso às informações primeiro e pode garantir sua vaga antes que ela encerre. Então o link ele está aqui na descrição. Se você está levando a preparação para a redação a sério em 2026, esse é o lugar para você estar. Vamos voltar ao método, porque tem um ponto que eu quero fechar antes de encerrar este vídeo. Então muita gente ouve método e pensa em fórmula. Pensa assim, que é um modelo engessado que funciona para alguns temas e quebra em outros. O método reverso não é isso. A lógica do método é começar pelo comando, mapear os aspectos, identificar a tese, montar o esqueleto. É uma lógica de leitura e de estruturação que se aplica a qualquer proposta. Não é uma máscara. Não porque os temas se repetem, mas porque o padrão de avaliação da Sebrasp, ele se repete. A banca muda o assunto, a estrutura do que ela quer de você é que é sempre a mesma. Então, candidatos que internalizam isso param de ter medo de tema desconhecido, porque eles entendem que não é sobre saber o tema, é sobre saber decifrar o que a banca quer que você diga sobre aquele tema. E isso é uma habilidade que você treina. Ela não depende de repertório acumulado, ela depende de processo. Então eu quero que você pense em um candidato que estudou meses, que domina as disciplinas objetivas e chega na hora da prova da PF ou da PRF com uma proposta de tema que ele nunca treinou especificamente. Sem o método reverso, esse candidato vai pelo único caminho que ele conhece. Ah, mas o que eu sei sobre esse assunto? E começa a escrever a partir do que tem na cabeça. E aí, o resultado é um texto que sabe muito sobre o tema, mas responde muito pouco ao comando. Então, com o método reverso, esse mesmo candidato, ele lê o comando devagar, ele mapeia os aspectos, ele identifica a tese que a banca espera, ele monta um esqueleto em 5 minutos e ele começa a escrever com direção. Então, o tema é o mesmo, o conhecimento sobre o tema é o mesmo, mas o texto vai ser completamente diferente, porque o ponto de partida mudou. Então, eu tenho 30 anos de experiência corrigindo o que dá errado em redação de concurso. E os erros que aparecem mais, os erros que custam mais pontos, os erros que eliminam os candidatos que estudaram por meses, não são erros necessariamente de escrita, são erros de processo. Foge do tema, tangencia o tema, esquece um dos aspectos, escreve sem uma tese clara, termina sem uma conclusão real.
E todos eles se resolvem com o mesmo antídoto: planejamento antes da escrita. Isso é o que o método reverso entrega. E é isso que você leva desse vídeo. Se você quer colocar isso em prática, assim, com temas reais, com feedback real e acompanhamento real ao longo da preparação para 2026, o grupo de espera da mentoria está na descrição. É por lá que as informações de abertura de vagas vão ser publicadas primeiro. O link, corre lá, está na descrição.